Olá pessoal, tudo bem? Sou Rita Ferreira, sou astrogenealogista, mediadora de conflito. Nesse vídeo eu quero passar um pouquinho para vocês do mapa da Nise, hoje em comemoração ao seu aniversário. Para quem não conhece, essa aquariana, queria compartilhar aqui com vocês um pouquinho do que foi a vida dela e as contribuições. A Nise foi uma psiquiatra, médica psiquiatra que revolucionou, foi a pioneira na defesa dos tratamentos humanizados para pacientes com transtornos mentais. Ela foi aluna de Jung e a influência dela na história do Brasil vai combinar com a luta antimanicomial. A partir dos trabalhos que ela fez, ela foi a precursora desse trabalho de humanização, foi contra tratamentos violentos, de lobotomia, por exemplo, e a partir dos trabalhos dela, muita coisa mudou com relação aos transtornos mentais no Brasil. Filha de pai matemático e mãe pianista, isso vai influenciar muito a forma como ela lidou com as terapias e toda essa influência de pai e mãe internalizadas que ela utilizou para os tratamentos. A causa-morte da Nise foi a insuficiência respiratória, e a gente vai falar um pouquinho o que isso tem a ver com a memória. Então, a memória sistêmica dela, memória ar. Então, aqui a gente já fala muito da influência dos pensamentos, da linhagem masculina e dos bisavós. Aqui a gente vai falar um pouquinho das implicações e por que é que a gente escolhe, né? Sempre quando a gente vai falar da sistêmica, do pensamento sistêmico, a gente vai falar das escolhas, especialmente por que a gente escolhe trabalhar ou ter uma carreira naquele determinado setor. E aqui fica claro com relação à memória dela, já é uma memória de pensamento e tem a ver com implicações, por exemplo, como suicídio, esquizofrenia, loucura, Alzheimer e toda a questão da saúde mental. Então, muito do que a gente vê hoje como resultado, existem alguns estudos e alguns grupos com relação a repensar a forma como nós lidamos com as questões mentais, com a saúde mental. A pandemia veio trazer para a gente muito essa reflexão, e a Nise teve e tem um papel muito importante nessa luta e nessa reforma de como a saúde mental é tratada no Brasil, e ela leva isso para fora também, com uma grande influência. Então, eu escolhi um pouquinho para falar da Nise. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o mapa astrogenealógico dela, e olha só, tem muita influência de restrição, de castrações, repressões. A gente precisa lembrar um pouquinho do contexto com que ela viveu. Então, a gente está falando de um pouco já da ditadura militar, década de 30. Ela foi como uma boa aquariana envolvida com política, né? Onde a gente tem aquário, a gente vai falar de política, e ela teve envolvimento com alguns grupos de esquerda, inclusive o comunismo, e ela foi acusada, inclusive, de ter feito parte e de não ficar de acordo com algumas regras da sociedade da época. Então, aqui a gente já fala um pouquinho da influência de Aquário no Sol dela. E também tem questões aqui de restrição e de repressão das emoções. Então, Aquário, como tem a regência de Saturno e de Urano, a gente vai ver muito influência disso aqui no mapa dela. Então, especialmente com Urano em Capricórnio, a gente vai falar de influências de repressões das emoções ou de rigidez, de falta de flexibilidade emocional. Às vezes a geração não tinha a consciência, e a gente está falando também de uma região do Brasil, Nordeste, Maceió, onde existe muita seca, as pessoas têm muita dificuldade de expressão das emoções, e na década de 30 isso não era diferente. Então aqui a gente vê muita influência dessa ancestralidade dos bisavós. E aí, puxando um pouquinho também a história, já falando um pouco desse meio do céu em Leão, a repressão que vem já da colonização, e lembrando que essa região do Brasil, ela foi, anteriormente à colonização, ela era habitada por indígenas. Então, de novo, a gente vai falar um pouquinho de como que era essa questão dessa interação social, e a partir da colonização, as consequências que a gente tem, todo brasileiro tem como consequência na saúde mental, no DNA
e no que a gente estuda aqui de registros epigenéticos também, a gente vai falar aqui do que a gente traz no inconsciente e as futuras gerações trazem como registros do inconsciente. Então a gente vai falar aqui um Marte em Escorpião, que vai estar no ascendente falando dessas memórias dos avós e que ela traz para trabalhar na parte terapêutica do inconsciente escorpião, que vem falar das emoções, e aí a influência dela com relação à música, e ela vai usar isso, toda essa parte artística, para trabalhar a humanização e trabalhar as formas de lidar com a expressão da arte através das emoções. E a pintura, a música, elas têm muita relevância quando a gente fala das questões mentais, a expressão das questões mentais através da arte. E aqui a gente fala um pouquinho sobre isso, há muita influência das repressões de algumas gerações anteriores e que ela veio com o propósito de transformar isso, um Plutão em Gêmeos, onde ela transforma as histórias entre irmãos ou contratos dentro da nossa psique, numa casa onde a gente vai falar de segredos, tabus com relação à mãe, ao inconsciente. Então a gente vai falar aqui bastante sobre segredos, sobre abusos, sobre relações abusivas, impositivas, que a gente traz também como forma de expressão da raiva. E aí todo esse contexto ela traz dentro do mapa como nas casas de trabalho. Então, a forma como ela transgride e transforma o propósito em carreira, em profissional, de uma forma também de honrar essa ancestralidade e transformar toda essa repressão, agressividade em formas de expressão e arte. Então, aqui é uma forma da gente honrar e retribuir e agradecer a personagens como ela que fazem parte da nossa história e que vêm para transformar questões muito repressivas, autoritárias, que traz muita consequência para a gente e o quanto essas pessoas, a nível coletivo, aí de novo a gente vai falar em Aquário, e lembrando que ela tem Saturno em Aquário, que até dia 8 de março ele vai estar nesse signo, falando sobre a importância de nós olharmos para a saúde mental e as limitações, os limites que nós deixamos às vezes de colocar e que isso afeta todo o nosso inconsciente e de quantas gerações a gente está falando para que a gente possa olhar. De novo, a gente falando sobre as consequências da pandemia e com Saturno e Urano nessas posições, aqui eu chamo a atenção para você que está assistindo e que gosta desses assuntos, investigue na sua vida, na sua família, se você teve algum ancestral, algum antecessor que viveu nessa época e o quanto você hoje pode estar repetindo algum desses padrões de repressão, às vezes uma síndrome do pânico, alguma falta de ar, ansiedade, e que pode ser uma repetição desse padrão que nós trazemos de gerações anteriores. Hoje, a gente está tendo bastante caso de crianças, adolescentes, Saturno também, que vai falar de uma repetição dessas memórias que estão no inconsciente familiar e que as crianças, muitas vezes, por lealdade ancestral ou lealdade à imigração, à colonização, à história, elas vêm repetindo. Então, aqui eu quero chamar de novo a atenção para isso, o quanto é importante a gente buscar ajuda, porque pode ser que essas crianças estejam repetindo esses padrões e que nós também, na criança, nas lealdades invisíveis que nós trazemos como repetição da árvore, a gente pode estar repetindo, e o quanto é importante você se auto-investigar e buscar ajuda, alguma ajuda terapêutica, ou às vezes até alguma atividade que você possa expressar essas emoções de alguma outra forma, e só assim a gente pode transformar as questões que nós temos hoje tão complicadas e essas consequências em alguma coisa boa e útil para outras pessoas. Então, eu queria colocar um pouquinho sobre o mapa da Nise, uma forma de homenagem a essa figura tão importante, aquariana, à frente do tempo, e que hoje nós trazemos, nós observamos o seu legado enquanto precursora da humanização da terapia ocupacional e das questões mentais, e o quanto disso nós ainda trazemos e desenvolvemos nas terapias familiares
Bom, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, ajuda a crescer o canal. Para quem tiver interesse em aprender como faz essas leituras, as inscrições da formação estão abertas. Eu espero que você tenha gostado. Muito, muito grata.